Glórias a Deus. Saúde, amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus, amém? Você aí no seu lar, que nessa noite você venha dar o seu melhor na presença do Senhor. Venhamos nós nessa noite adorarmos, glorificarmos e exaltarmos ao nosso Deus, pois a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Glórias a Deus. Vamos estar lendo aqui uma passagem que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 5, verso do 13 até o 16. E a palavra diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Glórias a Deus. Essa é uma palavra tremenda e diz respeito a mim e a você, porque nós somos a igreja de Cristo aqui na terra. Em momentos difíceis é a nós que temos que colocar a nossa palavra à frente do nosso tempo, levar a palavra de Deus, trazer uma palavra de esperança, a sermos sim nós o sal da terra e a luz do mundo. Possamos nós ter a confiança em que Deus está à frente de tudo aquilo que nós iremos fazer e deixar que nós sejamos boca de Deus para poder ministrar a tua palavra. Temos sim a oportunidade de levar a palavra do Senhor àquele que está próximo de nós, seja pela mídia social, seja através de um contato no WhatsApp, não importa. O que você deve sim ser usado na presença de Deus. Você pode alcançar aquele seu familiar, falar da palavra de Deus. Você tem que saber que é um momento que nós temos que ser verdadeiramente ousados na presença do Senhor. Temos que verdadeiramente dar aquele gosto, porque nós somos o sal. Não somos insípidos, mas temos que sim sermos vibrantes. Não podemos nós ficarmos perdidos em momentos dessa pandemia, deixar que isso venha nos impedir de adorar e glorificar o nome do Senhor. Não deixar que a situação nos coloque perturbado e sem fé, mas temos sim que manifestar a nossa fé em Cristo Jesus. Devemos sim ser a luz do mundo no momento em que tudo parece trevas. Pois quando ministramos a palavra de Deus, quando nós temos a oportunidade seja de qual maneira, seja qual for, podemos falar do amor de Cristo, de ver que Jesus ama a todos, tem um propósito de salvação na vida do seu irmão, na vida do seu amigo. Sejamos nós sim instrumentos de Deus nesse momento. Não sejamos nós apenas coadjuvantes nessa história, mas sejamos nós os atores principais, os atalaias, que vão levar a palavra do Senhor, ministrando no coração. Muitas vezes sim, citando uma palavra bíblica, muitas vezes sim, dando testemunho daquilo que Deus fez, mas as nossas ações falam muito mais. Temos fé. Sabemos que esse momento ele vai ser um momento que vai passar e Deus vai nos fortalecer, porque vamos dar mais valor à palavra do Senhor. Saber que Ele está no controle de tudo, que Ele vem e Ele guarda a mim e a você. Falar sim que Ele estende as suas mãos e nos cobre com as suas graças. Dizer que Ele tem sim um caminho de vitória para mim e para você. Saber que eu, a minha família, os meus amigos, aqueles que eu amo, eles estão cobertos pelo sangue de Jesus. Pode vir um vendaval, mas Ele controla tudo e nos dá a vitória. É dessa maneira, sejamos nós ousados, perseverantes na palavra, habilidosos em ministrar essas escrituras. Pedimos a Deus, através da busca incessante da Tua palavra, do momento contínuo de oração e dos propósitos de jejum, aperfeiçoados por Deus, para que nesse momento tão difícil possamos ministrar as Suas promessas
nas nossas vidas, amém? Glórias a Deus. E agora iremos adorar ao nosso Pai através dos louvores. Vai ser difícil, eu sei, larga tudo.
rendemos a Ti adoração, Senhor. Rendemos a Ti, Senhor, graças, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela oportunidade de louvarmos o Teu nome, engrandecer-te, Senhor, a cada dia. Tu és fiel, não há outro como Tu, Senhor. Glórias a Deus. Como é bom adorar e glorificar o nome santo do Senhor, tocá-lo através do louvor, chegar na sua existência. Como é muito bom. E nesse momento vamos passar para o momento da palavra. E a palavra se encontra, glórias a Deus, no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20. Vou ler aqui alguns versículos e os irmãos vão acompanhando aí. Tá? Abra a sua Bíblia, livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20. Vou ler alguns versículos salteados, você vai acompanhando aí. A palavra do Senhor diz assim: Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Capítulo 20, verso de número 1. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Versículo 2. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em El-Gedi. Versículo 3. Então Josafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em toda Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominante sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Versículo de número 9. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Versículo 12. Ah, Deus nosso, porventura não nos julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanais, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: Dai ouvido todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descerei contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis amanhã. Saídes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Somente até aqui. Palavra tremenda, palavra maravilhosa, que vem e edifica a nossa vida, nos fortalece, porque Josafá era um rei aprovado na presença de Deus. Ele era o rei de Judá, a cidade de Jerusalém, no reino do sul, e ele temia ao Senhor, e o seu andar com o nosso Deus era um andar seguindo as tuas palavras. E o tempo em que ele reinou, houve prosperidade em Jerusalém.
Ora, havia divisão do reino, e havia também o reino do norte, e no norte Acabe era o rei, mas lá havia dificuldades, falta de alimento. Mas em Jerusalém, em Judá, o nosso rei, ele fazia aquilo que era reto ao nome do Senhor, e ali ele prosperava, e ali ele tinha compromisso com o Senhor, e nas nações vizinhas ele apregoava a palavra de Deus. Então ele fazia aquilo que era determinado para que pudesse estar sempre na presença do Senhor. Mas adveio o tempo e situações difíceis vieram contra a vida desse rei, e ele se viu ali acometido por 3 nações que viriam pelejar contra ele. E ele, olhando qual era o número daquele exército, ele temeu. E quando ele temeu, ele se assombrou pela situação, e o que ele fez? Ele buscou a presença do Senhor. E ali, ele tendo autoridade sobre aquele povo, a primeira coisa que ele fez foi determinar um jejum. Coisa tremenda, quando associamos essa situação para os dias de hoje. Quantas coisas têm nos assolado que não estão no nosso controle, quantas coisas têm nos tirado a nossa paz, quantas situações têm nos feito parar na presença de Deus e clamar a Ele, e sabendo que pode Ele vir ao nosso encontro a nos ajudar. Mas quanto de nós já buscamos apregoar um jejum para apresentar as nossas causas a Deus? Sabemos que o jejum é uma das armas que Deus nos permitiu para poder enfrentar as batalhas e as dificuldades. Nos dias de hoje, quando apregoamos um jejum na presença do Senhor, é para poder dizer, para Ele nos dar as estratégias, para poder vencer situações que não estão no nosso controle, pois a própria palavra de Deus diz assim, que há situações na nossa vida que só caem por terra quando jejuamos e oramos. Há castas de demônio que advêm contra a minha vida e contra a sua vida, que só caem por terra através do jejum. Mas nós já temos esquecido muitas vezes que temos que ter essa prática para com o Senhor, porque devemos adorar a Deus, devemos glorificar a Deus, devemos buscar a Deus através da tua palavra, devemos buscar a palavra de Deus e intervir na presença dEle e nos colocar perante Ele através da nossa oração. Mas quanto de nós temos esquecido do jejum, que é tão importante? Porque essa peleja a qual ele estava por enfrentar era algo que não estava no controle. Ele tinha, sim, um reino bem alicerçado, ele tinha o seu exército, mas aquele povo que adivinha contra ele era muito numeroso, era uma situação que ele não estava ainda preparado para enfrentar, porque outrora, quando ele ia e pregava a palavra de Deus nas nações circunvizinhas, essas nações também se renderam na presença do Senhor, e havia uma comunhão entre eles. Então ele não havia tido dificuldades para poder encontrar pelejas, mas nesse dia vinha 3 reinos contra ele. Era uma situação que ele não estava preparado, não tinha ele ainda colocado ainda essa situação na sua mente, mas na hora que ele percebeu a dificuldade, a primeira coisa que ele fez foi conclamar o povo e apresentar um jejum na presença do Senhor. Oh Deus tremendo e amado! E ali foi feita a apresentação daquele jejum. O povo, todo ele colocou um propósito na presença do Senhor. E ali, no meio daquela congregação, o nosso Deus se fez presente através de um levita, porque você e eu somos levitas na presença de Deus. Eu e você temos um chamado. Gesiel foi ele o escolhido para ser a voz de Deus, para levar aquela palavra ao rei. E eu e você temos nos colocado nessa condição para sermos a voz do Senhor, para levar a palavra para aquele que se encontra angustiado, para aquele que se encontra abatido. Então que nós também sejamos voz de Deus no momento das dificuldades.
Essa palavra ela é muito tremenda porque ela nos dá vários tópicos, né? A primeira coisa é você buscar a presença do Senhor através do jejum. Segundo é entender que dentro da congregação, Gesiel foi o escolhido por ser um levita, mas eu e você na presença de Deus também somos escolhidos para ser profeta e levar a palavra do Senhor. E ali ele levou aquela palavra ao rei. Gesiel disse assim: nesta peleja não tereis que pelejar, porque eu pelejarei por ti. Então Deus, ele estava atento ao clamor do rei. Deus estava atento à palavra que foi a ele ministrada, levada à existência. Ele se dispôs, o rei se dispôs do seu eu e se colocou na presença de Deus. E ali eu te peço, irmão, faça uma introspecção, olhe para dentro de você. Tem situações que parecem que são impossíveis de ser transpostas, mas porque nós estamos pensando em agir com a nossa força, na força do nosso braço. Nós queremos transpor aquelas dificuldades com a nossa inteligência, mas temos que saber que o nosso Deus está para vir ao nosso encontro, para nos ajudar. Devemos nós nos despojar de nós mesmos, colocar de lado e buscar a palavra de Deus. Pois quão bom é estarmos na presença dEle, buscar através da oração, procurar obter o favor de Deus. Saber que quando oramos e buscamos a presença do Senhor, buscamos o favor incondicional dEle sobre a nossa vida. Reconhecemos a Tua grandeza, o Teu poderio. Oh Deus Todo-Poderoso, louvamos, glorificamos a Deus, crendo que Ele é o dono de tudo, e que tudo está no controle das Tuas mãos, que adversidade nenhuma poderá nos colocar por terra, porque Ele é a nossa força. Ele é aquele que nos sustenta, que nos dá a direção, que nos cobre, que nos dá fortaleza. Então eu digo para você, sejamos nós atentos e não deixamos que situação nenhuma advenha sobre a nossa vida. Mas tem aqui um versículo que me chamou muita atenção, porque o rei Josafá, quando estava em oração íntima ali com o Senhor, ele lembrou da promessa que ele fez para Salomão. E ali no versículo de número 9, ele diz assim: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clararemos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. E foi isso que ele fez. Ele clamou ao Senhor porque ele estava angustiado, crendo verdadeiramente que ele iria vir ao encontro do teu povo para o livrar. Então, em momentos em que nos encontramos com dificuldades, e aqui falava sobre várias ações ali, eram reinos inimigos que vinham pelejar contra ele numa batalha. Mas aqui, na promessa que Deus fez a Salomão, ele falava que qualquer tipo de juízo, e qualquer tipo de peste, ou até mesmo fome. E o que nós estamos passando hoje? Uma situação semelhante. São pestilências que vêm para tentar nos fazer parar, para nos desanimar, para poder deixar obscuro a nossa vida. Mas temos que clamar e fazer como Josafá fez, e levar os nossos olhos ao monte e crer e levar ao Senhor, e para pedir que aquela promessa que ele fez a Salomão também seja perseverante na minha vida e na sua vida. Temos que colocar no nosso coração que não vamos desanimar. Tenhamos fé que o Senhor virá ao nosso socorro. Ele não tardará em vir ao meu e ao seu socorro. Temos que colocar a nossa fé em prática. Há diferença sim da confiança e da fé. Às vezes somos muito confiantes no que nós somos aptos a fazer. Somos aptos em muitas coisas, temos muitas habilidades, então nós somos confiantes. Mas a fé é diferente. A fé, você confia naquilo que Deus te prometeu. Então lá no versículo 9, sim, ali tem uma promessa que ele fez a Salomão, e ali o rei Josafá também conclamou para que ele se lembrasse daquela promessa. E nesta noite, eu e você faremos o mesmo, chamaremos a existência
assistência do nosso Pai, para que Ele possa vir ao meu e ao seu socorro, e tudo que tem vindo contra a nossa vida vai cair por terra. Podemos olhar e ver e tentar entender que aquele exército é muito numeroso, ele é um exército que nós não teremos chance nenhuma de conseguir lograr êxito, mas quando Deus entra na batalha, a vitória ela é garantida na minha e na sua vida. Oh, glórias a Deus! É muito bom fazer parte desse aprisco, estar na presença de Deus, buscando a tua face. Louvado seja o nome do Senhor. E adiante vai dizendo assim, ele usa Jesiel e fala assim, que a peleja não é de Josafá, mas sim o nosso Deus irá pelejar a nosso favor. Então venhamos nós buscar a essência na presença do Senhor, não venhamos nós desanimar por momento nenhum, que nada, não venhamos nós causar pânico nas nossas vidas, mas venhamos nós sim edificar um altar na presença de Deus. Venhamos nós buscar a tua face de dia e de noite. Mais uma vez nós seremos aqui exortados a usar as ferramentas, as armas que Deus nos deu, que é o jejum, a oração e o conhecimento da tua palavra. E nesse momento ao qual estamos passando, situações que são atípicas, que nós não temos a verdadeira consciência de como será o amanhã, não sabemos se vai permanecer esse confinamento, não sabemos se os casos vão aumentar ou não vão aumentar, isso não importa nesse momento. O que importa nessa hora é buscarmos a presença de Deus, é chamar a existência de Deus nas nossas vidas, é termos a certeza que Ele olha por nós e Ele entra com providência. Porque a gente olha e fica tentando entender o que irá acontecer, mas como é que vai ser o desfecho dessa situação que estamos vivendo hoje? É o que Josafá pensava mediante aqueles 3 reinos vindo contra ele, um povo muito numeroso. Mas o que ele fez? Ele louvou o nome do Senhor, ele apresentou louvores de adoração a Deus, ele buscou a face, ele orou, ele clamou, ele exaltou, glorificou o nome do Senhor. No momento da dificuldade é o momento que nós temos que nos colocar mais próximos de Deus, porque aí nós teremos a certeza que a vitória já nos é concedida. Ali a história é muito intrigante e interessante, porque eram 3 reinos distintos que pelejaram contra o rei Josafá. E qual foi a estratégia que Deus fez? Que eles brigassem entre si. E ali houve uma dissolução, e quando o povo de Israel chegou para a peleja, já estavam ali corpos, todos eles ali no chão. E ainda, sabe qual é uma situação super interessante? Eles foram pegar os despojos daquela guerra, porque eles já haviam se matado, estavam ali corpos, todos eles já, e ali eles não conseguiram pegar ali das riquezas que tinham daqueles reinos e trazer para dentro. Então tenta entender nesse sentido. O que Deus tem preparado para mim e para você, quando passar essa situação, é algo novo, renovador. Ele tem ainda coisas novas na minha vida e na sua vida. A gente sabe que muitas vezes a gente quer tentar olhar para trás, a gente quer encontrar a dificuldade, a gente quer criar situações de desespero, mas não, na presença de Deus não é assim que funciona. Na presença de Deus você exalta, você adora, você glorifica, você salmodia o nome do Senhor, você se alegra, e aí o tempo vai passando e Ele vai passando com você por aquele mar revolto, Ele abre o mar para você passar, e do lado de lá, sabe o que acontece? Está a sua vitória. Tenha certeza que é apenas um momento, um breve momento que Deus tem permitido na minha e na sua vida, para que nós possamos verdadeiramente entender a essência e voltar a ter uma intimidade com o Senhor. Sabe, coisas que a gente sempre ouvia falar, né? Mas olha, os crentes de antigamente jejuavam tanto, oravam tanto, buscavam tanto, mas o crente de antigamente é eu e você. Temos que continuar buscando a face do Senhor, orar de verdade na presença dEle, apresentar sim propósitos de jejum na presença do Senhor, para que Ele possa vir e assim
contemplar o meu e o seu coração. Temos que nos ajuntar na presença do Senhor e deixar que Ele fale no íntimo do nosso coração e nos ajude a termos a certeza da nossa vitória. Sejamos nós verdadeiramente cada dia mais dependentes do Senhor. É isso. Estamos muito altivos, estamos muito independentes, estamos muito donos de nós mesmos. Eu sei, eu faço, eu opero, eu sou o cara, eu sou a moça, eu sou o menino. Não, somos dependentes de Deus. No momento em que a situação se torna difícil, é nele que nós temos que confiar. Não apenas confiar, temos que agir na presença do Senhor. Temos que verdadeiramente encontrar aquela intimidade na presença de Deus. Ouvir Ele falar, sentir o teu toque, sentir aquela intimidade. Isso nos dá alegria, isso nos dá força, isso nos dá esperança. Quando lutamos com fé as lutas que Deus nos opõe, é Deus que luta por mim e por você. Tem que entender isso. Quando lutamos com fé, aquelas batalhas que Deus coloca nas nossas mãos para guerrear, não somos nós que estamos lutando, é Ele que está lutando por nós, porque nós colocamos a fé acima de tudo. Então eu espero que você possa verdadeiramente se alegrar com essa palavra e ter a certeza de que é dessa forma, tendo intimidade com o Senhor, que iremos ter a vitória em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.